Olá, estudantes, sejam muito bem-vindos à nossa aula ao vivo 4, né? Importante lembrá-los que nessa aula, né, nós estamos em dia de feriado, então a aula está sendo gravada para vocês com um pouco de antecedência, mas liberada para vocês no mesmo dia de aula e horário de transmissão, certo? Então, caso vocês tenham dúvidas sobre essa aula de hoje, vocês podem nos mandar lá no Fale com o Mediador, para que a gente possa esclarecer aí as dúvidas finais dessa nossa disciplina de percepção musical, certo? Fiz algumas solicitações ao professor Augusto para ele explicar um pouquinho mais, dar uma demonstração sobre o mapa para vocês, sobre os solfejos. Ele vai trazer um pouco isso na nossa aula de hoje e vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Lembrando a vocês que a atividade da Semana de Conhecimentos Gerais já está habilitada para que vocês possam realizar. Lembrem-se que ela se estende até quase o final do módulo, então tem um tempo a mais para vocês realizarem, mas é muito importante que vocês façam, pois ela faz parte da média da disciplina, das disciplinas do módulo 54 que vocês estão matriculados, tá? E as horas das palestras, né, da semana também são muito importantes para a obtenção das horas extras, né, extras curriculares. Então, não deixem de realizar. Atentem-se aos comunicados, mural de avisos, que tem todas as informações sobre as disciplinas, tá? E em breve a gente começa a próxima disciplina. Então, sempre acompanhem aí os prazos para que vocês possam se organizar para poder realizar tudo dentro dos prazos certinho, certo? Deixa eu já chamar aqui o nosso professor. Olá, professor Augusto, seja muito bem-vindo à nossa aula. Olá, professora. Boa tarde, alunos da nossa disciplina Percepção Musical. Bom, então vamos começar a aula hoje com... Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a nossa atividade mapa, né? Para então nós entrarmos na nossa última aula, nossa quarta e última aula desse módulo, tá? Então, na atividade mapa que eu propus a vocês, nós iremos trabalhar alguns ritmos brasileiros, ritmos folclóricos brasileiros, de grande representação em algumas regiões do país, né? E aí o que eu queria de vocês era que vocês solfejassem esses ritmos, fizessem um vídeo solfejando e também postassem alguns links de manifestações que vocês encontrassem que utilizam esses ritmos, tá bom? Então, esse solfejo, ele pode ser cantado, ele pode ser tocado, você pode tocar esse solfejo na mão, você pode fazer com a boca, você pode usar um instrumento de percussão que você acha interessante, você pode fazer, por exemplo, num piano, tocando em uma nota só, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, de como vocês poderiam fazer. Por exemplo, no exercício 1, Maracatu de Pernambuco, né? O primeiro exemplo que a gente coloca, o ritmo é esse aqui, ó. Eu vou marcar o tempo e vou cantar para vocês, ó. 3, 4. Tá, 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 tá. Não é? Então, vocês poderiam fazer como eu fiz, vocês poderiam cantar, ou vocês poderiam fazer, por exemplo, tocando o ritmo na mão. Ó, por exemplo, ó. Ou vocês poderiam fazer, por exemplo, em um piano com uma nota só. Por exemplo, ó. Ou vocês podem também fazer, ó, tocar em algum tipo de objeto, de instrumento. Por exemplo, ó, vou tocar na xícara, ó. Tá certo? O importante desse exercício é que vocês assimilem o ritmo. Vocês consigam ler esse ritmo e consigam executá-lo da forma que for mais confortável para vocês, tá bom? Então, vocês podem tomar total liberdade para escolher como vocês querem executar os ritmos, tá certo? Vocês podem tocar num instrumento musical, num objeto, com a mão, com a boca, com sons vocálicos, como vocês acharem melhor, tá certo? Então, tendo dito isso, vamos passar então para a nossa aula. Janaína, isso, obrigado. Vamos então começar a nossa última aula desse módulo, né?
nessa disciplina Percepção Musical. Eu sou o professor Augusto, e nessa aula, a aula de número 4, nós iremos trabalhar... primeiro, vamos falar novamente um pouquinho mais sobre as escalas diatônicas, para então entrarmos num novo conteúdo que é muito interessante. Vocês vão ver que são os modos gregos, tá certo? E a partir disso aí, vamos dar as primeiras pinceladas num assunto também que é essencial para se compreender música, que é a harmonia. Então, nós vamos trabalhar também as tríades, vamos entender um pouco sobre empilhamento de notas, sobre arquitetura musical. Olha que interessante será essa aula hoje, hein? Tá bom? Então, vamos lá, vamos dar entrada ao nosso assunto. Então, voltando para as escalas diatônicas, né? Como eu disse a vocês na última aula, as escalas diatônicas são escalas que são formadas por notas subsequentes, tá? Nós temos as 7 notas e são escalas formadas por essas 7 notas subsequentes, independente de que nota você comece. Então, a escala de Dó vai começar da nota Dó, e vai Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vamos tocar todas as 7 notas. Uma escala de Ré vai começar da nota Ré, e vamos tocar essas 7 notas também, só que começando a partir da nota Ré. Então, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Isso seria uma escala de Ré maior. Né? E assim sucessivamente, tá bom? Então, como nós havíamos dito, nós temos as escalas maiores e temos também 3 tipos de escalas menores. Vou passar rapidamente por isso novamente, para a gente entrar no nosso próximo assunto, tá certo? Então, as escalas maiores, como nós havíamos dito, elas possuem um formato, uma forma, né? Uma forma a partir dos intervalos entre as notas, entre essas 7 notas da escala. Então, essa forma precisa ser seguida para que você tenha uma escala maior. Se algum desses intervalos é modificado, nós já não temos uma escala maior. Tá certo? Então, por exemplo, numa escala de Dó maior, né? Nós vamos ter, primeiro, entre a primeira e a segunda nota, vamos ter um tom, ou seja, uma segunda maior. Né? Entre a primeira e a terceira nota, nós vamos ter uma terça maior, né? Então, seja, 2 tons, né? Entre a primeira e a quarta nota, teremos uma quarta justa, né? Ou seja, 2 tons e um semitom. Entre a primeira e a quinta nota, nós teremos 3 tons e um semitom, uma quinta justa. Entre a primeira e a sexta, teremos 1, 2, 3, 4 tons e um semitom, ou seja, uma sexta maior. Entre a primeira e a sétima nota, nós teremos 4 tons, 5 tons e 2 semitons, ou seja, uma sétima maior. Certo? E o que caracteriza a escala maior é principalmente a sua terça. Sua terça é maior, é necessariamente maior. A sexta é maior também. E a sétima também é maior. Tá certo? Entre as escalas maiores e menores, o quarto e o quinto grau, vocês vão reparar que o segundo, o quarto e o quinto são idênticos. A gente vai ter, as mudanças irão ocorrer no terceiro, no sexto e no sétimo graus, tá bom? Então, dando continuidade, uma escala menor, aí nós temos um exemplo do Lá menor natural, né? Uma escala menor, como a gente pode ver, ela também possui uma forma que deve ser seguida para que ela seja chamada de escala menor. No caso da escala menor natural ou primitiva, nós teremos a seguinte configuração. Primeiro, entre o primeiro e o segundo grau, né, nós teremos uma segunda maior, assim como na escala maior, nós teremos uma segunda maior. Entre o primeiro e o terceiro grau, nós teremos uma terça menor. Tá certo? Entre o primeiro e o quarto grau, nós teremos uma quarta justa, assim como na escala maior. Entre o primeiro e o quinto grau, nós teremos uma quinta justa. Entre o primeiro e o sexto grau, nós teremos uma sexta menor. Aí já está uma diferenciação entre a escala maior e a menor, né? Uma sexta menor. Entre a primeira e a sétima nota, nós teremos uma sétima menor. Também diferenciando da escala maior, tá certo?
Então, os graus essenciais aqui para a gente chamar isso aqui de escala menor natural são o terceiro grau, né? Essa terça menor aqui. Depois essa sexta menor, né? O sexto grau também é menor. Depois o sétimo grau também é menor, né? Então, certo? Mas como o próprio nome da escala já diz, escala menor primitiva, essa é uma escala que caiu em desuso, ela não é já tão utilizada. As escalas que são mais utilizadas, as escalas menores mais utilizadas nos dias de hoje, são justamente as escalas menores harmônicas e melódica. A escala menor harmônica, ela vai possuir uma pequena diferença entre ela e a escala menor primitiva ou natural, né? Que será o sétimo grau. O sétimo grau dessa escala será igual ao sétimo grau das escalas maiores. O sétimo grau, ele também é chamado de sensível dentro da escala, né? Cada nota da escala, das escalas diatônicas, elas possuem uma denominação. O sétimo grau é chamado de sensível. Ele tem esse nome justamente porque ela é sensível à tônica, né? Como ela está apenas a um semitom da tônica, a sétima maior é chamada de sensível por isso. Ela vai de encontro à tônica, ela é sensível à tônica. É como se ela empurrasse a primeira nota, né? Esse semitom, ele é característico justamente na harmonia dos acordes dominantes, né? Desculpa, do sétimo grau nas harmonias, eles são justamente a característica que empurra a tônica, né? Tá certo? Então, vamos lá. Então, essa sensível, ela será introduzida artificialmente nas escalas menores harmônicas, né? Então, ao invés de nós termos o sétimo grau menor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, né? Essa seria a escala primitiva. Mas nós vamos, ao invés de tocar essa sétima menor, nós vamos subir aqui, ó. E aí, entre o sexto e o sétimo grau, nós teremos essa segunda aumentada, que é um som bem característico da escala menor harmônica, que é... Né? Então, nós teremos a escala menor harmônica soará dessa forma. Essa segunda aumentada. Tem um som assim meio oriental, né? Mas essa é a sonoridade da escala menor harmônica. Já a escala menor melódica, nós iremos alterar também o sexto grau. Então, o sexto e o sétimo grau serão idênticos ao sexto e sétimo grau de uma escala maior. Nós temos a sexta maior e a sétima maior. Mas com a peculiaridade. Apenas no movimento ascendente nós teremos o sexto e o sétimo graus alterados. No movimento descendente, nós voltamos para a escala menor primitiva. Então, ela sobe de uma forma e ela desce de outra forma. Vamos escutar essa escala? Ó. Escutaram? Então, quando a gente está no movimento ascendente, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. O sexto e o sétimo graus maiores, voltamos para a tônica e voltamos com a sétima menor e a sexta menor, né? Então, tá certo? Então, essas são as escalas menores e as escalas maiores. Então, dando continuidade, nós vamos entrar agora nos modos gregos. O que seriam os modos gregos, né? Os modos gregos são justamente essas escalas que deram origem às escalas que nós utilizamos comumente hoje em dia. As escalas maiores e menores, elas têm origem nos modos gregos, né? Nas escalas utilizadas na Grécia, né? São escalas que foram feitas a partir do conhecimento da série harmônica, que é um outro assunto, um assunto para uma próxima aula, sobre a série harmônica, né? Então, esses modos têm origem na Grécia Antiga e foram atribuídos nomes de regiões e de povos da Grécia justamente a esses modos, né? Então, nós temos os 7 modos gregos, né? O jônico, o dórico, o frígio, o lídio, o mixolídio, o eólio e o lócrio. Esses são 7
São os 7 modos gregos, tá? Nós já conhecemos o modo jônico e o eólio. Conhecemos, sim. Nós acabamos de trabalhar os modos jônico e eólio, que são justamente os modos maiores e menores. Então, as escalas maiores, elas também podem ser chamadas de jônicas, né? Elas utilizam o modo jônico. E as escalas menores, primitivas, a escala menor primitiva é justamente o modo eólio. Então, como é que essas escalas são formadas, né? Então, olha aí, eu já dei uma dica aí para vocês. Elas podem ser formadas utilizando somente as notas naturais do teclado. Então, vamos lá. Então, se nós utilizarmos as 7 notas, né? Acabei de tocar uma escala de Dó maior, né? Utilizando apenas as notas brancas, né? As notas naturais, as teclas brancas do piano. Então, eu toquei de Dó a Dó, essa é uma escala de Dó maior. Agora, se eu faço uma sequência também de 7 notas, começando da nota Ré, é quase um modo menor, mas não é, né? O 6º grau, ele está maior aqui. Então, como é que se chama isso aqui? Isso aqui a gente pode chamar de modo dórico. E se eu começar do 3º grau, aqui, ó, utilizando o Mi, indo de Mi a Mi. Percebem que já tem uma diferença aqui também, ó? O 2º grau menor, aqui, ó, a terça é menor, certo? A 7ª é menor também. Então, nós temos aqui uma escala menor com a 2ª menor. Então, ela já não é uma escala menor. Como é que a gente chama esse modo, então? De frígio. E a mesma coisa se nós começarmos da 4ª nota, seria o lídio, né? A 4ª é aumentada, né? Ao invés de ser uma 4ª justa, nós temos uma 4ª aumentada. Se nós começarmos do 5º grau, né? Do 5º grau, nós começamos da nota Sol. Nós teríamos uma escala maior com uma 7ª maior, 7ª menor. Não é uma escala maior, na verdade, né? É um modo grego, é o mixolídio, tá bom? Então, os modos gregos podem ser formados a partir das notas naturais. Então, se nós começarmos do 6º grau, né, de Dó, da nota Lá, fizemos uma escala de Lá a Lá, natural, só usando as teclas brancas. É a famosa escala menor, né? Nós temos aqui uma terça menor, a 6ª menor e a 7ª menor. É uma escala menor. É o modo eólio. E se nós começarmos da nota Si, da 7ª nota, nós temos aqui uma 2ª menor, uma terça menor, uma 4ª diminuta, no caso aqui, né? Também a 7ª menor. É um modo bem diferentão. Ele não se encaixa em nenhum lugar. O nome dele é lócrio. Tá certo? Então, esses são 7 modos gregos. Vamos falar de um por um deles aqui. Vamos nos aprofundar. Então, o jônico, não é necessário mais falar sobre o jônico. O jônico está bem claro, falamos já bastante do jônico, né? O jônico é o modo maior. E a gente tem essa forma aí, tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom, né? 2ª maior, terça maior, 4ª justa, 5ª justa, 6ª maior e 7ª maior. Certo? O dórico seria, então, utilizando as notas brancas do piano, se a gente começasse da nota Ré. Né? O dórico é o modo que começa na nota Ré, utilizando as notas, somente as teclas brancas do piano. Então, se nós formos de Ré a Ré, nós vamos ter uma escala bem parecida com a escala menor, né? Só que com uma pequena diferença. O 7º grau, o 6º grau, ele vai ser maior, né? Então, nós temos aqui, ó, de Ré a Mi, nós teremos uma 2ª maior. De Ré a Fá, nós teremos uma terça menor. Ré, Sol, uma 4ª justa.
Ré, Lá, uma quinta justa. Ré, Si, uma sexta maior. Se lembra que na escala menor a sexta é menor, né? E de Ré a Dó, uma sétima menor. Certo? Então a forma do dórico é justamente tom, semitom. Tom, 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 semitom, tom. Tá certo? Essa é a pequena modificação que existe entre o menor e o maior, e o menor e o dórico, é o sexto grau. Vamos ver agora o frígio, que seria a escala formada a partir da terceira nota da escala de dó, né? Se nós começarmos da nota mi, formos de mi a mi, nós vamos ter esse modo que ele tem a terça menor, né? Ele é menor, mas a segunda também é menor. Ele tem as características do modo menor, né? Ele tem a terça menor, ele tem a sexta... Desculpa. A terça é menor, a sexta é menor, a sétima é menor, né? Porém, a diferença que existe entre o frígio e o menor é justamente no segundo grau. Se lembra que o segundo grau das escalas maiores e menores, nós tínhamos ali uma segunda maior? Pois então, no frígio nós temos uma segunda menor, tá? Então, o modo frígio é um modo menor com a segunda menor. Então, a sonoridade seria mais ou menos isso aqui, ó. Nós temos entre Mi e Fá uma segunda menor, né? Apenas um semitom. Mi e Sol, uma terça maior. Mi e Lá, uma quarta justa. Mi e Si, uma quinta justa. Mi e Dó, uma sexta menor. Mi e Ré, uma sétima menor. E uma oitava justa, né? Então a diferença está justamente aqui, ó. Né? Se fosse menor, seria... Escutam a diferença entre semitom e tom? Então, a sonoridade do modo frígio é essa daqui, ó. Certo? A característica dele, então, é a segunda menor. Essa é a característica do modo frígio. Ele é um modo menor, né? Ele tem a terça menor, ele tem a sexta menor, ele tem a sétima menor, assim como uma escala menor, só que ele tem a segunda menor também. Na escala menor, nós temos a segunda maior. Então, a característica do frígio é o segundo grau. Nós temos a segunda menor entre a tônica e o segundo grau. Tá certo, pessoal? Então, dando continuidade aos modos gregos, vamos para o lídio, que é um modo muito utilizado na música brasileira, aqui na música do Nordeste. O jazz utiliza muito o modo lídio. Quem já ouviu aquela música do Bernstein, Maria, né? Maria. Ele utiliza bastante também o modo lídio. Tá certo? Então vamos entender o que é o modo lídio. Olha, a gente batendo o olho aqui, a gente já vê que ele tem algumas características da escala maior, né? O lídio é o modo que começa do quarto grau da escala maior. Então, nós pensarmos aqui nas teclas brancas, se nós começarmos na nota Fá, né? Dó, Ré, Mi, Fá, a quarta nota, não é isso? Então, se nós começarmos na nota Fá, nós teremos o lídio. Então, nós podemos ver aqui que o lídio ele tem a terça maior, assim como a escala maior. Ele tem a sexta maior, assim como a escala maior. Ele tem a sétima maior, assim como a escala maior. Ele tem a segunda maior, assim como a escala maior. Ué, então ele é uma escala maior? Onde está a diferença dele para uma escala maior? Está no quarto grau. O quarto grau é aumentado, né? Nós não temos uma quarta justa, nós temos uma quarta aumentada. Essa é a característica do lídio. E aqui, ó, esse intervalo, esse trítono, chamado trítono, né? Ao invés de termos uma quarta justa, né? Então nós temos uma quarta aumentada.
Tá certo? Então, a sonoridade do lídio é essa daqui, ó. Nós temos uma segunda maior, uma terça maior, a quarta aumentada, né? Esse é um intervalo muito interessante, é chamado trítono. Nós temos uma quinta justa, assim como a escala maior, uma sexta maior, assim como a escala maior. Nós temos também uma sétima maior, assim como a escala maior. E a tônica, né? Então, ao invés de termos tom, tom, semitom, como a escala maior, nós temos tom, 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 semitom. Tom, tom, semitom. Essa é a forma do modo lídio, tá bom? Então, a característica do modo lídio é o quarto grau aumentado. Nós temos uma quarta aumentada ao invés de termos uma quarta justa. Certo, pessoal? Tudo certo? Vamos dar continuidade, então, aos nossos modos. Então, o quinto modo, o modo formado a partir do quinto grau da escala maior, né? Então, nós pensarmos em Dó maior utilizando somente as teclas brancas do teclado, então, seria uma escala começando da nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Certo? A quinta nota, o quinto grau. Então, o mixolídio soaria mais ou menos assim, ó. Certo? Então, a gente bate o olho aqui, a gente já vê que ele tem algumas características do modo maior, de uma escala maior, né? Ele tem a terça maior, não é isso? Ele tem a sexta maior também. Ele tem a segunda maior, assim como nos modos maiores e menores. Ele tem a quarta justa, né? Ele tem a quinta justa também. Porém, ele tem a sétima menor. Né? Quem nunca ouviu essa melodia? Esse é um modo muito utilizado na música aqui do Nordeste. É o mixolídio, também misturado com o lídio, né? Existem algumas músicas que são feitas com os modos lídio, mixolídio também. Então, o mixolídio é uma música muito característica da música do Nordeste. É um modo maior, nós temos a terça maior e a sexta maior, porém com a sétima menor. A sétima é uma sétima característica da escala menor natural. A sétima é menor, tá certo? Então, como é que é feito o modo mixolídio? Nós temos entre o primeiro e o segundo grau uma segunda maior. Entre o primeiro e o terceiro grau nós temos uma terça maior. Entre o primeiro e o quarto grau nós temos uma quarta justa. Primeiro e o quinto grau, uma quinta justa. O primeiro e o sexto grau, uma sexta maior. E aí que está a diferença, né? Entre o primeiro e o sétimo grau, nós temos uma sétima menor. E depois uma oitava justa. Compreenderam? Então, o modo mixolídio é um modo maior com a sétima menor. A característica do mixolídio é justamente a sétima menor. Tá bom? Essa é a característica da sonoridade mixolídica. Tá bom? Quando a gente escuta essa melodia, a gente já pensa no Nordeste na hora, né? Porque é um modo muito utilizado aqui, essa sétima menor. Tá certo? Só tomar um golinho para a gente continuar. Então, dando continuidade, o próximo modo que nós temos, o modo a partir do sexto grau, né? O sexto modo grego é o modo eólio. Como nós vimos anteriormente, o modo eólio, o sexto grau, ele é idêntico à escala menor, né? Então, a nossa escala menor primitiva, ela surge exatamente do modo eólio, tá? Ele é um modo formado a partir do sexto grau, de uma escala maior, né? Então, se a gente utilizar somente as teclas brancas do teclado e fizermos uma escala de Dó maior, seria a partir do sexto grau, tá certo? E é por isso que algumas pessoas, às vezes, para encontrar as escalas maiores relativas às escalas maiores, dizem assim, olha, é só você fazer a escala maior a partir do sexto grau, e aí você vai ter a escala menor relativa à escala maior, né?
Tá certo? Então, o sexto grau está ligado ao primeiro grau maior. Eles têm uma relação aí de codependência. Então, nós já escutamos anteriormente, a escala menor, ela tem a terça menor, né? Ela tem a sexta menor e a sétima menor. Essas são as características da escala menor primitiva, tá bom? Então, a segunda, ela é maior, assim como do modo maior. A quarta, ela é igual também, é uma quarta justa, assim como na escala maior. A quinta também é uma quinta justa, né? Assim como na escala maior. As diferenças estão no terceiro grau, né? No sexto grau e no sétimo grau. Tá bom? Tá certo, pessoal? Então vamos agora para o sétimo modo grego, que é o modo lócreo. O modo lócreo é um modo muito interessante e é muito raro a gente escutar uma música no modo lócreo, porque a alteração dele ele tem duas alterações que não são muito palatáveis ao nosso ouvido, né? A primeira diferença que existe entre o modo lócreos e as escalas maiores e menores está no segundo grau. A gente vê que já tem uma segunda menor entre a primeira e a segunda nota, né? Só lembrando que o modo lócreo é um modo formado a partir do sétimo grau de uma escala maior. Então, se nós estamos pensando em Dó maior, pensando numa escala maior utilizando somente as teclas brancas do teclado, seria começar a escala a partir da nota Si, né? Tá certo? Então, entre a primeira e a segunda nota, nós já temos aí um intervalo que não soa tão natural para a gente, que é o intervalo de segunda menor entre o primeiro e o segundo grau, né? Nós estamos mais acostumados com as escalas maiores e menores, fazendo uma segunda maior, né? E aí, quando a gente bate o olho no terceiro, no sexto e sétimo grau, a gente observa que esse é um modo menor, né? Ele tem a terça, a sexta e a sétima iguais a uma escala menor primitiva, né? A terça é menor, a sexta é menor e a sétima é menor. Se nós olharmos também o quarto grau, é uma quarta justa, assim como a escala menor também. E onde está a nossa alteração principal? É justamente a quinta diminuta, né? Ele possui uma quinta diminuta, ao invés de ser uma quinta justa, ele vai ter uma quinta diminuta, né? Formando o nosso famoso trítono aqui, né? Tá certo? Então nós temos aqui, de diferente da escala menor, nós teremos a segunda, o segundo grau, que é menor, e o quinto grau, que é diminuto. Tá certo? Todas as outras notas serão iguais às notas de uma escala menor. Mas a nossa segunda e a nossa quinta serão diminutas. Olha que interessante. Certo? É muito difícil para a gente escrever música utilizando o modo lócreo, porque o quinto grau ele é fundamental para que a gente encadeie acordes da maneira que nós estamos acostumados, né? Então, sem o quinto grau justo, fica muito complicado fazer música nessa tonalidade. Por isso que é muito raro a gente escutar música no modo lócreo. Tá bom? É um modo que caiu em desuso na música ocidental. Então, esses foram os 7 modos gregos, tá certo? Então, só relembrando aqui o nome dos 7 modos gregos, nós temos, então, jônico, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócreo. Certo? Relembrando os nomes: jônico, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócreo. O jônico é a escala maior, o dórico é a escala menor com a sexta maior, o frígio é uma escala menor com a segunda menor, o lídio é uma escala maior com a quarta diminuta,
Mixolídio é uma escala maior, com uma sétima menor. O eólio é o nosso modo menor primitivo. E o lócreo é uma escala menor, com a segunda menor e a quinta diminuta. Tá? Então, essa foi uma pequena revisão dos modos gregos. Esses são os modos gregos. É muito importante a gente entender esses modos, porque eles são muito utilizados até hoje, não só na música folclórica do Brasil, né? Mas o jazz não é uma música tonal. Apesar da nossa intuição dizer que é uma música tonal, o jazz não é uma música tonal. É uma música formada a partir de modos, tá? O pensamento dentro do jazz, da improvisação do jazz, é que cada acorde pode gerar um modo. Então, você pega o acorde e, a partir das características do acorde, você forma escalas. E essas escalas nem sempre vão ser menores ou maiores, tá? Então, se usa muito esses modos gregos em improvisações de jazz, por exemplo. Tá bom? Então, dando continuidade aqui à nossa aula, vamos agora passar para um pequeno solfejo aqui que utiliza esses modos gregos, para a gente escutar um pouco essa sonoridade, tá? Então, nós temos aí uma escala de Fá dórico. Então, vamos lembrar as características do dórico? O dórico, ele é uma escala menor, ou seja, ele tem a terça menor, né? Só que com a sexta maior. Então, a terça vai ser menor e a sétima vai ser menor também. Tá certo? Então, o Fá, a segunda é maior, a terça menor, a quarta é justa, a quinta é justa, a sexta é maior, né? E a sétima menor. Tá certo? Então, tocando essas notas aí que estão aí pra gente, né? Fá dórico. Eu vou tocar e cantar as notas, tá? Fá, sol, lá, si, dó, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, lá, sol, fá, sol, lá, si, dó, mi, ré, si, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá. Escutaram? Deu para escutar assim esse sexto grau menor? A expectativa é que ele seja esse sexto grau maior, né? A expectativa é que seja assim, né? Só que na verdade não é isso? Vamos ver o outro exemplo? Sol frígio. Então, o frígio, vamos lembrar o frígio é um modo formado a partir do terceiro grau, né? O terceiro grau, o modo formado a partir do terceiro grau, ele é um modo menor, né? Ele tem a terceira, a sexta e a sétima menores, porém, ele tem uma outra característica, que é a segunda menor, né? Tá certo? Então, ele vai ter a segunda menor, a terça menor, a quarta e a quinta justa, a sexta e a sétima menores também. Tá bom? Então, seria uma escala de Sol frígio, seria Sol, Lá bemol, né, uma segunda menor, Si bemol, que é a terça menor, Dó, a quarta justa, Ré, a quinta justa, Mi bemol, que é a sexta menor, Fá, a sétima menor, Sol. Então seria... Tá certo? Então vamos tocar isso aqui e cantar juntos, tá bom? Vamos lá. Sol, lá, lá, sol, si, lá, sol, lá, fá, lá, sol, ré, sol, si, lá, fá, lá, sol, sol, lá, fá, lá, sol. Certo, pessoal? Então vamos para o próximo exemplo. Agora nós temos um Si bemol lídio. Então, uma escala lídia, ela é uma escala maior, né? Ela tem a terça
a sexta e a sétima maiores, assim como a escala maior, só que a diferença está justamente no quarto grau. O quarto grau é aumentado. Então, nós vamos ter uma escala de si bemol maior, né? Só que com quarto grau alterado, né? Então, 1, 2, 3. Em vez de termos mi bemol, teremos um mi b quadro, né? Certo? Vamos fazer esse solfejo, então, de si bemol lídio? Vamos lá. 3, e, 4, e, si, dó, ré, mi, fá, mi, ré, mi, dó, si, fá, sol, fá, mi, ré, mi, 3, 4, 3, sol, lá, sol, fá, mi, ré, sol, fá, mi, 3, 4, e mi, ré, mi, fá, mi, ré, si, si. Certo? Vamos lá para mais um solfejo modal. Então, agora vamos fazer Lá mixolídio. Então, lembrando que o modo mixolídio, ele é um modo maior, mas a diferença está no sétimo grau. Diferentemente de uma escala maior, o sétimo grau de uma escala mixolídia, ela vai ser menor. Então, nós temos uma escala maior com a sétima nota menor, né? O sétimo grau menor. Então, a escala de Lá maior seria Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, né? Só que como é mixolídio, o Sol vai ser natural, né? Então seria Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá, Sol natural. Certo? Então tocando esse solfejo aí. Então seria 1, 2, 3. Ré, Dó, Mi, Ré, Fá, Sol, Mi, Dó, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Dó, Lá. Mi, Ré, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Dó. Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Fá, Dó. Certo? Ó, essa frase ficou bem característica do Nordeste. Ó. Esses dois últimos compassos, eles têm uma sonoridade bem nordestina, né? Justamente por conta dessa sonoridade mixolídica, tá bom? Então vamos para o nosso último exemplo, que é o lócrio. O modo lócrio, só a gente relembrando aqui, seria o formado pelo sétimo grau de uma escala maior, né? Então ele tem a segunda menor e a quinta diminuta, tá certo? Então aí nós temos um mi lócrio. Então seria mi, fá, sol, né? A segunda menor, a terça menor, a quarta justa, a quinta diminuta, né? A sexta menor e a sétima menor. Então seria esse seria o mi lócrio, certo? Vamos fazer esse solfejo? 3, 4, Fá, Sol, Mi, Sol, Si, Ré, Si, Sol, Lá, Fá, Fá, Mi, Mi,
sol, si, ré, do, lá, si, sol, lá, fá, mi, ré, mi. E aí, gostaram? Sonoridade interessante, né? Pois, pessoal, então esses aí foram os 7 modos gregos. Esse é um assunto que é muito interessante, vale a pena a gente estudar. Apesar de parecer um assunto sem utilidade, por se tratar de modos gregos, mas esses, como eu disse anteriormente, esses são modos que são amplamente utilizados nos dias de hoje. Muito da música que a gente escuta é feita e pensada em cima desses modos, tá bom? Principalmente para quem quer estudar jazz e improvisação, é fundamental conhecer os modos gregos. Tá certo? Então vamos dar continuidade para o nosso último assunto do dia de hoje. Então vamos dar o nosso primeiro dedinho no mundo da harmonia, no mundo da arquitetura musical. Vamos aprender a empilhar notas. Olha que interessante. Então nós vamos estudar as tríades maiores e menores. A tríade vem de 3, né? 3 notas. Então nós vamos aprender como empilhar 3 notas para formar as chamadas tríades maiores ou tríades menores, tá bom? Então primeiro é importante dizer que a música, ela acontece fundamentalmente em 2 planos. Ela acontece no plano horizontal, que a gente poderia dizer de uma forma bem rasteira, que seriam as melodias, os ritmos, né? Isso acontece no plano horizontal, tá certo? A melodia vai caminhando dessa forma. E nós temos também no plano vertical da música, que seriam os empilhamentos de notas, as notas simultâneas, que seria a harmonia, né? Então a harmonia seria esse empilhamento de notas. Como empilhar essas notas e fazer o encadeamento de um acorde para o outro. Qual é a melhor maneira de caminhar esses acordes? Então, isso é a harmonia, tá certo? Então, nós vamos aprender a empilhar notas. Então, a característica da tríade maior, esse empilhamento de 3 notas formando uma tríade maior, ela tem uma forminha também para ser chamada dessa forma. Então, se nós temos 3 notas empilhadas, onde nós temos a tônica, que é a primeira nota, e entre a tônica e a segunda nota nós temos um intervalo de terça maior, e depois entre essa segunda nota e a terceira, depois entre a primeira nota e a terceira, nós temos um intervalo de quinta justa, aí nós podemos chamar esse empilhamento de tríade maior. Então nós temos a tônica, da tônica a segunda nota uma terça maior, e da tônica a segunda nota, a terceira nota, nós temos a quinta justa. Então terça maior, quinta justa, tríade maior. Porém, quando nós tivermos um empilhamento onde nós temos da primeira para a segunda nota uma terça menor, um intervalo formado por um tom e um semitom, né? E depois entre a tônica e a terceira nota uma quinta justa, então a gente vai chamar essa tríade de menor. Então, novamente, a terça dizendo se é maior ou menor. Se lembram que nas escalas e nos modos, nós havíamos dito que o que vai determinar se é maior ou menor é justamente a terça, né? A terça é que vai dizer se um modo, se um acorde é maior ou menor, tá bom? Então, entre a primeira e a segunda nota uma terça maior, é uma tríade maior. Entre a primeira e a segunda nota é uma terça menor, então é uma tríade menor, tá certo? Então, as tríades, olha como eu escrevi para vocês aí, é fundamental conhecer as tríades, porque as tríades são o fundamento do estudo de harmonia na música tradicional. Né? A música tradicional tem como base, fundamento, o encadeamento das tríades. Né? Assim nasceu a música tonal como nós conhecemos, lá no Renascimento e caminhando para o Barroco, para a música clássica, tá certo? Ela foi feita baseada nessas tríades maiores e menores, tá bom? Então vamos falar bem rapidamente sobre essas tríades. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para que vocês vejam o que são as tríades maiores e menores, né? Em loco. Então no primeiro exemplo, nós temos aí um Czinho embaixo, né? Esse C representa Dó, tá certo?
Essa é a chamada notação germânica, onde as letras são atribuídas a notas musicais. Então, o C representa o Dó. Então, nós temos aí, olhando esse primeiro acorde que está aí desenhado, nós temos Dó, Mi, Sol, Dó, né? A quarta nota é a repetição da primeira. Então, nós temos 3 notas distintas, né? Temos Dó, Mi, Sol, Dó. Entre o Dó e o Mi, né? Dó, Mi, Sol, Dó. Entre o Dó e o Mi, nós temos uma terça maior. Temos um intervalo de dois tons, né? Dó, Mi, nós temos uma terça maior. E entre Dó e Sol, nós temos uma quinta justa, não é isso? Então, podemos chamar esse acorde de um acorde de Dó maior, uma tríade maior. Né? Tá certo? O segundo acorde que nós temos aí é um acorde de Dó menor. Por que ele é chamado assim? Porque nós temos, entre a primeira e a segunda nota, né, Dó e Mi bemol, nós temos um intervalo de terça menor, certo? E entre o primeiro e a terceira nota, nós temos um intervalo de quinta justa. Então, temos todos os pré-requisitos para chamarmos isso de tríade menor, né? Então, esse seria um Dó menor. Aqui nós temos um Dó maior, Dó maior, Dó menor. Escutam a diferença? Ó. Maior, menor. Maior, menor. Há quem diga que os maiores são felizes e os menores tristes, né? Vocês escutam dessa forma? Tá certo? Então, essas são as tríades maiores e menores. Vamos só ver aqui o próximo exemplo, o exemplo a seguir. Nós temos, então, aí Dó sustenido, né? Dó sustenido. Então, as notas desse acorde são Dó sustenido, Mi sustenido, Sol sustenido, e aí ele repete o Dó sustenido de novo, né? Então, nós temos aí um acorde de... Entre Dó sustenido e Mi sustenido, nós temos um intervalo de terça maior, né? Temos um intervalo de 2 tons. Depois, entre Dó sustenido e Sol sustenido, nós temos uma quinta justa. Um intervalo de 2 tons. Depois nós temos a repetição da primeira nota, né? Então, nós temos todos os pré-requisitos para chamarmos isso de tríade maior, né? Uma terça maior e uma quinta justa. No exemplo seguinte, nós temos Dó sustenido, mas a terça, repare que a terça, ela não vai ser igual à terça do acorde anterior. Assim, entre a primeira e a segunda nota do acorde, nós temos uma terça menor, né? Dó sustenido, Mi B4, e depois o Sol sustenido, formando uma quinta justa, né? Então, nós temos Dó, formando um acorde menor, né? Dó sustenido menor. Então, olha só a diferença entre o Dó sustenido maior e o Dó sustenido menor. Escutaram a diferença? Nessa notação também de acordes, nós podemos usar as letras para representar os acordes, né? Representar as notas. E nós vamos usar um M minúsculo para caracterizar menor. Se não tiver nada, apenas a letra, esse acorde vai ser maior, como a gente viu aí, né? Vimos aí no primeiro exemplo, né? Dó, depois Dó menor. Dó sustenido, depois Dó sustenido menor. Não é isso? Pessoal, como o nosso tempo já estourou, fica aí essa pequena introdução às tríades, né? E uma aula bem profunda aí sobre os modos gregos e as escalas. Então, eu termino aqui deixando para vocês um pequeno exercício para vocês fazerem por conta de vocês, não vale nota e tudo, mas eu deixei para vocês essa pergunta. Vocês conhecem alguma música que utiliza algum desses modos que nós trabalhamos? Eu dei o exemplo do West Side Story, né, do Leonard Bernstein. Uma das músicas desse musical é a Maria, que ele utiliza o modo lídio. Dei outro exemplo da música do Luiz Gonzaga, que usa o mixolídio. Vocês conhecem alguma outra música modal? Vocês reconhecem essa sonoridade?
E vocês conhecem alguma música? Vocês conseguem ouvir essas tríades? Você conhece alguma música que é formada, que é feita a partir de tríades maiores e menores? Você consegue identificar? Então fica esse dever para vocês aí, tá? E também para terminar, hoje eu vou deixar uma frase do Albert Einstein. Vamos esquecer um pouco o Hilke, que é um poeta que eu gosto muito, mas essa frase me marcou muito também, ó. Uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou nada novo. Olha só que interessante. Então, eu queria terminar essa aula dando meus parabéns a todos vocês que resolveram estudar e aprender coisas novas, se arriscar e confiar também, né? Um elogio a vocês que confiam no estudo de vocês, estão construindo o futuro de vocês, construindo a realidade que será formada a partir do estudo de vocês, né? Então, agradeço a todos, deixo o meu abraço e espero estar com vocês também nos próximos módulos. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim. E caso vocês tenham alguma dúvida, lembre-se sempre que a equipe da Unicesumar está aí sempre à disposição para responder as dúvidas de vocês, tá certo? Então, eu deixo aqui o meu abraço e o meu agradecimento a todos vocês. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Estudantes, finalizamos então a nossa disciplina de percepção musical. Lembrem-se dos comunicados, dos avisos, realizem as atividades de vocês. E se vocês tiverem dúvidas, nos acione lá no Fale com o Mediador. Ótimos estudos, ótimo final da semana para vocês. Ótimo final de disciplina a todos. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.